Eu sou Amanda, sou fisioterapeuta do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. O tema abordado agora será a sincronia na ventilação mecânica invasiva. Então, a ventilação mecânica ela vai ter como objetivo garantir a troca gasosa, diminuir o trabalho respiratório do paciente e melhorar o conforto desse indivíduo. Para que isso ocorra, é necessário uma interação adequada entre o paciente e o ventilador mecânico. Então, durante a aula, nós abordaremos sobre as definições, os tipos de assincronia, como diagnosticar cada tipo de assincronia e qual a melhor estratégia para solucioná-las. Boa aula! Assincronia paciente-ventilador. Introdução e definições. A ventilação mecânica invasiva, ela consiste em um método de suporte para o tratamento da insuficiência respiratória e ela vai substituir total ou parcialmente a ventilação espontânea. Ela tem como principais objetivos garantir a troca gasosa, diminuir o trabalho respiratório e melhorar o conforto do paciente. A sincronia ela vai ocorrer por uma incoordenação entre os esforços e as necessidades metabólicas do paciente em relação ao que é ofertado pelo ventilador mecânico. As complicações da sincronia ocorrem pois inicialmente existe o aumento do trabalho respiratório com contração muscular ineficaz e aumento da carga de trabalho, gerando a liberação de citocinas pró-inflamatórias com consequente fadiga e lesão da fibra muscular. As assincronias persistentes, elas podem causar dispneia e ansiedade, além de alterações neuropsicológicas como o delírio no paciente em ventilação mecânica. Estudos recentes associam a assincronia à falha de extubação e o aumento da mortalidade. O índice de assincronia, ele é a porcentagem de ciclos respiratórios com assincronia em relação ao número total de ciclos respiratórios e esforços. É considerado alta incidência de assincronia quando é maior do que 10%. Na literatura, o índice de assincronia maior do que 10% está associado ao tempo prolongado de ventilação mecânica, aumento da chance da necessidade de traqueostomizar o paciente, pior prognóstico clínico, além de estar associado também ao aumento do tempo de internação de UTI e hospitalar e a maior taxa de mortalidade. Nesse estudo publicado em 2015, eles avaliaram a ocorrência de assincronias na influência da mortalidade. Eles verificaram que as assincronias foram detectadas em todos os pacientes e em todos os modos ventilatórios. Também viram que o índice de assincronia e disparo ineficaz foram um pouco mais frequentes na modalidade PSV em comparação com o VCV ou o PCV, mas isso entra em contraste com outros estudos de curto prazo, onde o PSV obteve melhores resultados. Além disso, o índice de assincronia acima de 10% foi associado a maior mortalidade na UTI e no período intra-hospitalar. No estudo publicado em 2020 pelo fisioterapeuta Maison e colaboradores, eles avaliaram 103 indivíduos e verificaram que o índice de assincronia foi maior durante a ventilação assistida do que a controlada. Possivelmente é o duplo disparo por o disparo reverso, paciente pouco sedado, que acorda durante o ciclo controlado. Não houve diferença na duração da ventilação mecânica e dos dias sem ventilação entre indivíduos com índice de assincronia maior ou igual a 10% ou menor do que 10%. Apenas os SAPS-3 e duração da ventilação mecânica foram preditores independentes de mortalidade. Estudos recentes mostram que a ocorrência e análise dos clusters podem ter maior associação com o desfecho do paciente. Cluster, eles são agrupamentos por períodos de tempo curto com alto índice de assincronia. É considerado, então, quando em um período de 3 minutos ocorre um índice de assincronia maior ou igual a 50%. Tem sido associado à ocorrência de pelo menos um cluster com prolongamento do tempo de ventilação mecânica e aumento da taxa de mortalidade. Neste estudo publicado em 2016, foram analisados 110 pacientes no primeiro dia de ventilação mecânica assistida. No gráfico, podemos ver a ocorrência dos clusters, caracterizado por sua duração e potência, ou seja, o número de esforços ineficazes que continha. No geral, eventos de esforços ineficazes foram identificados em 38% dos pacientes. Na análise multivariada, a presença de eventos no grupo do primeiro dia foi associada ao risco de estar em ventilação mecânica por 8 dias ou mais após o primeiro registro e na mortalidade hospitalar. Eles concluíram que o índice de esforços ineficazes
ou um valor acima de 10% não teve correlação com o desfecho do paciente. A presença de clusters de esforços ineficazes foi associado com maior duração da ventilação mecânica e maior mortalidade hospitalar. Os fatores associados às sincronias são o ventilador mecânico, o paciente e a interface utilizada. O ventilador mecânico, ele vai ter influência da programação realizada pelo profissional de saúde, a modalidade ventilatória e os parâmetros ventilatórios ajustados, como por exemplo, disparo inspiratório, fluxo inspiratório, ciclagem e PIP. Os fatores relacionados ao paciente eles estarão principalmente relacionados ao nível de sedação, à indicação da ventilação mecânica e a doença de base, como por exemplo DPOC, fibrose pulmonar, gravidade da insuficiência respiratória ou se é um pós-operatório. A mecânica respiratória terá influência da resistência, da elastância ou hiperinsuflação dinâmica intrínseca, a PIP, capacidade dos músculos respiratórios e o drive respiratório. Para que ocorra a inspiração, o centro respiratório manda estímulos nervosos que estimulam a contração da musculatura torácica e do diafragma. No paciente em ventilação mecânica, existem 3 principais fatores que podem influenciar o drive respiratório. O centro de controle cortical e do hipotálamo pode ocorrer por alterações psíquicas, delírio, agitação ou dor, por exemplo. Pela sensibilidade dos quimiorreceptores, a alteração do pH para a acidose vai influenciar diretamente no drive respiratório. E os receptores J, que são os receptores justacapilar, localizados no interstício pulmonar, em contato com os capilares, seu reflexo ocorre com o aumento de líquido no interstício, como ocorre, por exemplo, na síndrome respiratória aguda grave. Neste estudo publicado em 2011, estudaram pacientes ventilados por pelo menos 48 horas, com várias causas de insuficiência respiratória aguda. 24 pacientes foram estudados. 13 pacientes demonstraram esforços ineficazes. Os esforços ineficazes foram mais comuns em pacientes com DPOC, especialmente em pacientes com DPOC e complacência estática aumentada. Isso ocorre devido à presença de hiperinsuflação dinâmica e PIP intrínseca. Relacionado à interface ventilador-paciente, as principais causas vão ser o vazamento ou do cuff ou do circuito do ventilador, obstruções que podem ocorrer tanto por acotovelamento da cânula orotraqueal ou do circuito, secreção no tubo vai aumentar a resistência além de poder causar obstrução e a condensação quando utilizada umidificação ativa na ventilação. Alguns fatores estão associados à detecção de assincronias, como, por exemplo, o tempo de observação, a duração dos períodos de observação, o momento da ventilação mecânica em que essa observação é feita, se é logo após a intubação, se está na fase de desmame, por exemplo. O método de detecção, se é uma avaliação clínica beira-leito, se existe monitorização das curvas, utilização do balão esofágico ou detecção de atividades elétricas do diafragma, e a definição de assincronia e da sua significância. Tipos de assincronia, classificações, detecção e soluções. Existem 3 tipos de assincronia. As assincronias de fase 1 são as assincronias de disparo, que ocorrem no início do ciclo respiratório. Neste grupo estão o disparo ineficaz, duplo disparo reverso e autodisparo. As assincronias da fase 2 do ciclo respiratório ocorrem na fase inspiratória e são as assincronias de fluxo. Elas podem ser de 2 tipos: fluxo inspiratório insuficiente e fluxo inspiratório excessivo. Já as assincronias da fase 3 ocorrem na fase de transição da fase inspiratória para a fase expiratória, ou seja, na fase de ciclagem. Então, as assincronias deste grupo vão ser identificadas como ciclagem precoce e ciclagem tardia. O esforço perdido, ou também chamado de disparo ineficaz, ele pode ser detectado por inspeção do traçado de fluxo-tempo e pressão-tempo disponíveis na maioria dos ventiladores. Então, a curva de fluxo apresenta inflexão positiva abrupta e a curva de pressão pode apresentar inflexão negativa, não seguidas por um ciclo respiratório. Quando avaliado a pressão transdiafragmática, é observado a queda da pressão no esôfago e o aumento da pressão gástrica. O disparo ineficaz, ele ocorre por um mau ajuste da sensibilidade, ou um fluxo muito elevado, ou a pressão muito negativa, um tempo inspiratório prolongado, relacionados ao paciente, uma fraqueza muscular respiratória, depressão do comando neural,
Então, seria uma possibilidade reduzir ou suspender a sedação ou bloqueador neuromuscular, a presença de hiperinsuflação dinâmica e alto PIP, então, minimizar a hiperinsuflação e reduzir os níveis da pressão de suporte quando o paciente é espontâneo. Neste vídeo, vemos a ocorrência da assincronia pelo ajuste de sensibilidade à pressão, muito negativo para o esforço do paciente. O duplo disparo é a ocorrência de duas inspirações disparadas pelo paciente consecutivas, com intervalo de menos da metade do tempo inspiratório médio. O duplo disparo ele vai ocorrer por um tempo inspiratório muito curto em relação ao tempo neural do paciente. Então, quando o paciente em VCV ou PCV, devemos aumentar o tempo inspiratório e quando em PSV, reduzir o limiar de percentual do fluxo para a ciclagem. É interessante, então, ser realizada a sedação profunda ou bloqueador na fase precoce da síndrome respiratória aguda grave e modificar a modalidade ventilatória para uma modalidade com possibilidade da variação do volume corrente, como, por exemplo, o PCV. O disparo reverso ocorre quando o paciente é capaz de disparar uma respiração, mas a entrega do fluxo é atrasada. O disparo reverso com duplo disparo ocorre quando o primeiro ciclo é disparado pelo ventilador e o segundo pelo paciente. Já o disparo reverso sem duplo disparo é quando um ciclo controlado gera um esforço muscular que não é capaz de disparar um novo ciclo. Ele ocorre por esforço muscular decorrente de insuflação mecânica. Uma possibilidade é reduzir a sedação ou bloqueador neuromuscular. Aqui temos a ocorrência do disparo reverso com duplo disparo. A tentativa foi mudança de modalidade ventilatória de PRVC para PCV para que haja a possibilidade de variação do volume corrente e o paciente apresentou melhora da assincronia. O autodisparo acontece quando o ventilador é acionado sem que haja esforço do paciente. É detectado quando a pressão esofágica e o eletromiograma diafragmático revelam uma respiração na ausência de atividade muscular respiratória. Ele ocorre por sensibilidade em excesso, vazamento do sistema, como por exemplo da pressão de Cuff, condensado no circuito do ventilador mecânico que promove variação do fluxo e relacionado ao paciente está a transmissão de oscilação de pressão e do fluxo por batimentos cardíacos, quando por exemplo está hiperdinâmico. Então é importante otimizar o ajuste da sensibilidade. Neste vídeo, por exemplo, vemos ciclos disparados pela fuga excessiva de pressão de Cuff muito baixa. O fluxo inspiratório insuficiente ocorre quando o paciente continua um esforço inspiratório, mas o ventilador já atingiu a expiração. A sincronia de fluxo distorce a curva, que agora assume uma aparência côncava em direção ao eixo de fluxo, o Y. Na verdade, calculando a área sob a curva de fluxo-volume ou fluxo-tempo e comparando-a com a de uma respiração passiva, que produz uma curva côncava para cima. A ocorrência dessa assincronia, quando o paciente em volume controlado, ocorre pelo ajuste de fluxo muito baixo. Então, devemos aumentar o fluxo inspiratório ou mudar para PCV ou PSV com fluxo livre. Quando em PCV e pressão de suporte, a pressão aplicada pode estar muito baixa ou o tempo de subida muito longo. Já relacionado ao paciente, pode ocorrer pelo excesso de demanda ventilatória ou comando neural muito elevado, como, por exemplo, durante a febre, dor, acidose metabólica ou ansiedade. O fluxo inspiratório excessivo ocorre quando o paciente inicia a expiração, enquanto o ventilador continua a fornecer o fluxo inspiratório. Vai ocorrer na modalidade VCV com fluxo muito elevado ou na modalidade PCV e PSV quando a pressão aplicada está muito alta ou o tempo de subida é muito curto, o overshoot. Devemos então reduzir a pressão ou aumentar o tempo de subida, rise time.
A ciclagem precoce ocorre quando o tempo inspiratório é maior do que 50% do tempo inspiratório médio. As setas indicam o aumento do fluxo expiratório seguido de redução abrupta no início da fase expiratória. Ele ocorre quando o tempo expiratório é muito curto em relação ao do paciente. Então, quando o paciente em volume controlado, devemos diminuir o fluxo inspiratório e aumentar o volume corrente. Já em PCV, aumentar o tempo inspiratório. Relacionado ao paciente é a mecânica respiratória com padrão restritivo na modalidade PSV, como por exemplo na fibrose pulmonar. Se o paciente estiver em pressão de suporte, podemos reduzir o percentual do critério de ciclagem ou aumentar a pressão de suporte. A ciclagem tardia ocorre quando o tempo inspiratório excede 2 vezes o tempo expiratório médio. As setas indicam o overshoot de pressão no final da fase inspiratória. Então, a ciclagem tardia, ela ocorre quando o tempo inspiratório está muito longo em relação ao do paciente. Então, quando em volume controlado, uma possibilidade é aumentar o fluxo inspiratório e em pressão controlada, reduzir o tempo inspiratório. Ou o paciente pode ter alteração da mecânica respiratória obstrutiva e utilizando a modalidade pressão de suporte, como por exemplo no DPOC. Então, em pressão de suporte, podemos aumentar o percentual do critério de ciclagem ou reduzir a pressão de suporte ou aumentar o tempo de subida, o rise time. Existem algumas modalidades ventilatórias que são vistas como modalidades que podem reduzir a incidência de assincronias. Uma delas é o NAVA. É uma modalidade ventilatória que utiliza a atividade elétrica do diafragma, registrada por um catéter esofágico. O trigger e a assistência inspiratória são proporcionais ao esforço do paciente. O sinal que excita o diafragma é proporcional à saída integrada do centro respiratório no cérebro e controla a profundidade e o ciclo da respiração. Outra modalidade é o PAV, que ajusta a assistência ventilatória à atividade dos músculos respiratórios estimada por um algoritmo, comandado pelo drive central e pela mecânica respiratória. O fluxo ofertado ao paciente é similar ao PSV, mas o nível de pressão entregue é variável e proporcional ao esforço do paciente. Quanto maior o esforço, maior será o suporte que o ventilador dará. Quanto menor o esforço, menor será o suporte do ventilador. Outra modalidade é o ASV. Ele utiliza a equação de Otis. São medições na mecânica respiratória e algoritmos de controle de pressão de circuito fechado para manter uma ventilação minuto-alvo. O paciente apresenta um volume total e uma frequência respiratória que minimiza cargas elásticas e restritivas, mantendo a oxigenação e o equilíbrio ácido-básico. O ventilador promove ciclos ventilatórios para medir complacência, resistência e PIP intrínseca. Realizado mudanças automáticas nos parâmetros ventilatórios, baseado em mudanças do esforço respiratório e mudanças da mecânica do sistema respiratório. Nesse estudo de 2015, que comparou o PAV e o NAVA ao PSV, eles verificaram que o PAV e o NAVA previne a hiperdistensão, melhoram o acoplamento neuromecânico, restauram a variabilidade do padrão respiratório e diminuem a sincronia paciente-ventilador. Já nesse estudo de 2017, que compararam o NAVA ao PSV, eles viram que durante o teste de respiração espontânea, o NAVA reduz a incidência de assincronia em comparação ao PSV. Já nesse estudo de 2018, que compara o PAV com a pressão de suporte, eles verificam que as modalidades proporcionais comparados ao PSV foram associadas à redução da incidência do índice de assincronia, maior do que 10%, redução da falha do desmame e da duração da ventilação mecânica.